Olá, bom dia. Hoje é o dia 15 de setembro. A nossa leitura hoje se encontra em Romanos capítulo 12 e a primeira parte que a gente chama também de parte A, do versículo 16. Sede unânimes entre vós. Ou uma outra versão que eu posso propor também é vivam em harmonia uns com os outros. O que significa viver em harmonia, sermos unânimes uns com os outros? E será que isso realmente é possível? Essa é a pergunta que a gente poderia fazer nesta manhã. Claro que esse texto do capítulo 12 é um texto que foi escrito a irmãos, a cristãos, a discípulos de Cristo. Eu prefiro até a, a palavra discípulo, né? Porque a palavra cristão hoje em dia quase não quer dizer nada, né? Dependendo do país onde você mora. Mas um discípulo de Cristo é um aluno, alguém que tem Cristo como mestre e Senhor. Então, essa palavra é enviada a pessoas que têm Cristo como mestre e Senhor, né? Como Salvador, claro. Tudo começa por aí. E Paulo não está exortando, o Espírito Santo está dizendo: vocês precisam viver em harmonia, vocês precisam serem unânimes entre vocês. Não existe aqui, não é uma opção, é uma ordem. Como isso seria possível? Mas a explicação se encontra no próprio capítulo 12 de Romanos, quando Paulo diz no verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu não me lembro mais quando, mas nesse verão europeu, a gente já meditou nesse verso 2, porque a gente já meditou em todos os versos do capítulo 12 até esse verso 15 de hoje. 16, desculpa. Então, sem essa transformação do nosso entendimento pelo Espírito de Deus, porque ele está dizendo aqui para que vocês possam experimentar, tá? Então, isso quer dizer que hoje é possível alguém ter o seu entendimento transformado, e a palavra que é metamorfose, por Deus. Somente quando o meu entendimento é transformado por Deus é que eu posso viver em harmonia com o outro. Senão não é possível, porque mesmo na igreja de Roma ou em qualquer igreja do Novo Testamento, as diferenças de classes, diferenças culturais nessas igrejas é imensa. Né? Na igreja de Roma a gente tem pessoas de origem romana, latina, que vem que vai de senhor a escravo, homem e mulher, há também judeus que vivem uma vida completamente diferente dessas pessoas que são latinas, que não têm os mesmos costumes, a mesma forma de ver as coisas, de ver a vida. Mas o grande desafio do Espírito Santo, e não existe nenhum desafio impossível para Deus, é que o Espírito Santo decide de colocar essas pessoas no mesmo corpo, na mesma igreja. Quando você lê Efésios, você entende isso também. E Paulo diz que Deus tirou a separação entre os povos. Não existe separação. Não existe judeu e gentio. Existe a igreja de Cristo. Isso é a palavra. Mesmo que a gente não goste disso, tem gente que não gosta muito disso, né? Mas no que eu gosto ou não, é o que está escrito. Dos dois povos, Deus fez um, diz Paulo, escrevendo aos Efésios. E ao momento ele vai dizer: não há nem homem nem mulher. Ou seja, não existe diferença entre o homem e a mulher, no sentido, não no sentido do gênero, né? No sentido espiritual. Deus não é mais favorável ao homem do que à mulher. Deus não ama mais o homem do que a mulher. O homem não é superior à mulher no corpo de Cristo. Nós somos iguais. Como o judeu não é superior ao gentio. Como o senhor não é superior ao escravo. Nós somos todos iguais. A nossa mente é transformada pelo mesmo Espírito Santo. E a boa nova que Deus nos dá numa carta de Paulo é quando ele diz que nós temos a mente de Cristo. É essa mente de Cristo que eu vou colocar em prática, que eu vou deixar tomar posse do meu entendimento, que vai me ajudar a viver em harmonia. Senão, não é possível. O que é um amigo? Um amigo é uma pessoa com quem você tem algo em comum, né? É uma escolha, os dois escolhem. Se só você escolheu ser amigo de alguém, mas a pessoa não te escolheu, é porque você não é amigo. Não existe amizade entre vocês.
No corpo de Cristo, você vai viver com alguém que você não escolheu. Que Deus colocou no corpo, mas não foi você quem escolheu. Então, que você seja amigo dessa pessoa ou não, você vai ter que viver em harmonia com ela. Porque é uma ordem aqui. E de qualquer forma, um dia nós vamos ter que viver em harmonia. Com gente de uma cor que eu não gosto muito, por exemplo, roxo, não é uma cor que eu gosto, mas tem gente que tem essa cor. Tant pis, como se diz em francês. Tant pis, como é que se diz tant pis em português? Coitado de mim, eu vou ter que viver em harmonia. Há um outro texto de Paulo que é bem próximo desse texto de Romanos 12, verso 16, é Filipenses 2:2. Dizem que a gente acredita que na igreja de Filipenses, que parece uma igreja quase perfeita, havia um probleminha pequenininho entre duas pessoas, alguns até dizem que era entre duas mulheres, a Trifena e Trifosa, lá as duas Lumiras, que são líderes de grupos de caseiros, né? Porque a igreja, na verdade, na época era só grupo caseiro, não havia nem templo, nem igreja, nada disso, não havia edifício. Né? Era proibido até. Eles se reuniam em todo lugar, e principalmente nas casas. E talvez havia uma competiçãozinha, né? Como a gente gosta de dizer no Brasilzinha, entre essas duas mulheres, né? Esses dois grupos. E Paulo vai dizer o seguinte: completai o meu gozo, a minha alegria. Ele está na prisão, mas é a carta da alegria, essa carta, né? Para que sintais o mesmo, tenha o mesmo sentimento, ele diz aqui, tendo o mesmo amor. Esse mesmo amor aqui é o amor de Deus, mas que a gente coloca em prática, né, na nossa vida. O mesmo ânimo, ou seja, a mesma força que está me fazendo ir para frente, né? Eu compartilho essa mesma força e mesmo ânimo com uma outra pessoa. Sintam a mesma coisa. Que coisa incrível! Como é que eu posso sentir a mesma coisa? Só em Cristo eu posso sentir a mesma coisa com você, mas, de novo, eu tenho que dizer para vocês que Cristo bate a porta, mas você é quem abre a porta. Se você decidiu que você não quer viver em harmonia com alguém, você não vai viver em harmonia com alguém, mesmo que Deus já tenha te dado a mente de Cristo. Porque você também pode rejeitar a mente de Cristo. Já leu João capítulo 6? Jesus multiplica os pães e os peixinhos lá para 6.000 pessoas. No dia seguinte, ele prega e as pessoas vão embora e só ficam 12. De 6.000 a gente passa para 12. Não 12.000, 12 pessoas. Não houve a Big Church lá, a Mega Church, não funcionou, né? Quanto mais Jesus explicava o evangelho, mais as pessoas fugiam. Talvez seja, se você começar a falar mesmo de cruz nas igrejas de hoje em dia, talvez elas vão ficar vazias. A mensagem do evangelho às vezes esvazia a igreja. Coisa triste, não é? Mas nós temos a mente de Cristo e Deus nos encoraja a colocar isso em prática, a viver, a ter o mesmo sentimento. Porque se um dia, se a gente não faz isso aqui, um dia a gente vai ter que fazer. E talvez se a gente não vive assim aqui, a gente nunca vai entrar naquele reino maravilhoso de Deus. Vivam em harmonia e que Deus tenha misericórdia de nós.